Agora finalmente eu irei analisar Hannibal e também o Buffalo Bill em Silêncio dos Inocentes. Oi, gente, falando de imagens, antes que o Hannibal aí me encontre e saiba que eu estou falando dele e faça picadinho de mim, inscreva aqui no canal e já deixe seu like, pois é muito importante. Eu sei que falar que eu nunca tinha visto Silêncio dos Inocentes, eu resolvi pra fazer esse especial de Halloween. Então sim, vão ter vídeos analisando alguns filmes importantes da parte do terror, e também eu vou mesclar com a Disney, porque outubro faz 100 anos desse estúdio maravilhoso e dia 16 é a data principal. Vai ter algo sim que tem a ver com Halloween. Bem, eu achava que só se tratava de Hannibal, mas não, na verdade se trata justamente sobre Buffalo Bill, esse serial, e comentar se ele é serial, spree ou em massa. E é isso, vamos começar. A gente aí que é estagiária, Clarice Stark, ela foi chamada para simplesmente tentar interrogar Hannibal Lecter, que era um psiquiatra que simplesmente aí foi preso porque tirou a vida de várias pessoas e depois ainda cozinhava. Ainda comentado que nesses 8 anos ele nunca deixou alguém fazer. Ali leva um questionário padrão, ela tem que passar por um lugar ali de segurança máxima que tem alguns presos, e um deles, que é o Miggs, ele obscenidades pra ela quando ela passa lá. Até o Hannibal não deve ter gostado, pra vocês terem noção. O que o Miggs disse a você? Enquanto ela vai interrogar, ele pergunta em relação ao seu parceiro de cela, o que falou pra ela. Ela diz a verdade. Depois ela inicia algo sim do questionário, perguntando do desenho, o que ele faz, por quê. Ele não gostou muito não, diz pra ela ir embora. E aí bem na hora ela é atingida por um líquido aí de uma parte íntima. E isso fez com que o Hannibal contasse pra ela: ó, eu quero que você vá aí no Maine, que era um paciente meu, tenta encontrar ele, vão ter pistas. E assim ela foi. E ela sabe nesse momento que o Miggs faleceu. E isso dizem que foi nas mãos do Lecter aí. Ela fica surpresa. Não se preocupe, Lecter fez isso só pra se divertir. Vai até um lugar que ela encontrou que tem a ver com esse Miriam aí que era paciente dele. Encontra uma loja que tá com a porta emperrada, ela tem que entrar por baixo, chega até se cortar. Contra um carro assim que tá tapado por uma lona, abre ele e dentro tem várias surpresinhas, como roupas de mulher, joias, fotografias. Em um outro pedaço de pano tinha uma cabeça de um cara todo maquiado. Por causa disso que ela volta correndo pra falar com o Lecter. Mas ele fala que não foi ele, que simplesmente encontrou a cabeça e resolveu colocar ali. Que também quer ajudar aí a prender o Buffalo Bill, sim. E ela pensa nisso, mesmo ele dizendo, provavelmente ele deve ter pegando aí outra loirinha, outra vítima perfeita. E sim, isso acontece, porque a filha da senadora está de noite dirigindo, ouvindo som, indo até o estacionamento do seu apartamento. Ela mal esperava o que ia acontecer, porque o Buffalo Bill estava lá vigiando com um negócio infravermelho e resolve atacar, mas não de uma maneira muito criativa, porque ele usou uma tática de um outro aí serial, que é o Ted Bundy, de fingir que estava com gesso, com o braço quebrado, que não conseguia botar um sofá lá dentro do caminhão e precisava de ajuda. Ela viu que ele não conseguia de jeito nenhum, foi sim no socorro do cara para receber várias pauladas na cabeça, levada pelo caminhão até a casa do cara e ser botada num poço. Mas antes disso, ele chega a rasgar a camiseta dela e joga ali na estrada. Isso porque quando eles sabem que ela tá desaparecida, vão tentar encontrar pistas e ver essa roupa. E na hora eles sabem, ela foi sequestrada pelo Buffalo Bill. Até a senadora tentou aí apelar, falando que ela é humana, que ela é gentil, que ela é fofa, o nome dela. Enxergar a filha dela como uma pessoa, não objeto, pode acarretar dele não tirar a vida dela, o que já aconteceu algumas outras vezes na realidade. Se ele vira Catherine como uma pessoa e não como um objeto, será difícil esfolar. Essa é a Clarice, decide fazer um acordo com o Hannibal, falando: ó, se você
a gente encontrar vítima aí viva, tá tudo certo, você vai poder ir no manicômio, que tem vista pra praia, vai poder uma vez por semana aí sair pra passear por ali, só precisa cooperar com a gente. Claro que ele aceita, mas comenta que só vai poder contar pessoalmente pra senadora qual é o nome do cara, quais características ele tem, onde conheceu. Isso acontece, ele vai com máscara, todo preso pra não se mexer, porque ele é muito perigoso mesmo, vocês vão entender depois também. Ele começa a dizer que é um tal de Luiz, que é loiro de olho azul, mas não dá mais pistas. Por isso ele volta. E ainda, antes disso, né, xinga a senadora e começa a falar obscenidades também, que ele não tem papas na língua, fica bravo comigo, mas faz praticamente a mesma coisa. E quando a Clarice visita ele, começa a dizer, ó, aqui já está falando tudo que vocês precisam. Esse cara, ele é transexual, provavelmente tentou fazer cirurgia, não deu certo. Ele cobiça muito, por isso que decidiu tirar a vida. São enigmas. Estou soltando aqui pra você, e você, como é muito inteligente, vai descobrir. Mas é só isso que eu vou dizer. Foi a última vez que ela ouviu, porque no momento seguinte, quando foram dar comida pra esse Hannibal, ele mesmo algemado, se soltou e esperou eles entrarem, ficarem à vontade. No momento de distração, prendeu um deles, coisa na barra da cela. E o outro, ele começou a realmente morder, muita porrada esse cara levou, bem como o outro também que estava preso aí. Tempo até os policiais acharem e sobem até o terceiro. E naquele lugar eles encontram os dois caras. Viram que um deles estava viva e que tinha pulso e resolveram levar correndo para a ambulância. Hannibal tinha fingido que era um dos policiais. Por isso ele foge e assim a Clarice não sabe mais o que fazer e com os enigmas que conversa com a sua outra amiga e que a gente comentam sobre o que ele escreveu ali no mapa. Ali no mapa que parecia ser um padrão, sim, para ela ficar atenta, assim, ela lembra da parte da cobiça, sobre a primeira vítima, que possivelmente ele tirou a vida dela porque a conhecia, tinha uma ligação, e era bem verdade. Ela corre, claro, pra casa do pai da Francesca aí, que faleceu, infelizmente. Começa a vasculhar lá no quarto, aí encontra coisas de vestidos, tudo, mas Buffalo Bill possivelmente ele sabe costurar. E vai contar isso pro seu chefe, mas eles a cortam na hora falando, olha, a gente já encontrou quem é um cara que exportou essas larvas faz pouco tempo, nós vamos lá. Só que essa pista, eles vão prender, tá tudo certo. Mas ela não desiste e vai começar a conversar com uma outra colega ali da Francesca, em vez do pai. Ela disse que trabalhava no lugar junto com ela, havia uma mulher que sim, ficava na costura, que conhecia, aí conseguiu o endereço dessa outra pessoa, foi na casa dela, mas quem atendeu foi um cara, e aí menos do que o Buffalo Bill, sim. Ela no começo ali ficou tateando, e a ficha caiu quando uma borboleta, aquela, depois que ele tirava a vida dessas mulheres aí, ele botava casulo dessa borboleta nelas, então era uma assinatura do cara, e era uma espécie rara aí da asa, então quase ninguém tinha, por isso que eles até acharam que era um outro, né? E ela, ao invés de, sei lá, fingir alguma coisa, ligar pra alguém, tentar encontrar a menina, não, saca a arma ali e ainda numa distância longa, o cara foge, fica espiando ela enquanto ela tá tentando encontrar a filha da senadora e sim, acha. E até o Buffalo tenta atirar nela, mas não consegue, e ela sim acerta ele. Foi bem isso que aconteceu e acabou com eles falando que o Hannibal fugiu, que tem que encontrar ele de qualquer jeito, porque é muito perigoso. E agora eu vou comentar pra vocês se o Buffalo Bill, ele é ou não um serial. O primeiro ponto é que esse filme fala bastante de criminologia, e só de eles encontrarem a cena, eles viram que tinha semelhanças, como ele tirava a pele delas, botava esse casulo. Também, na hora que sequestrava, tirava a roupa e jogava ali no lugar. Também botava no poço, ficava ali com elas um tempo.
tinha todo um ritual. E até a própria Clarice comenta, deve ter 30 anos, ser branco, tem mais idade, tem mais de 30 anos, que é quando geralmente começa. Branco porque ele tava tirando a vida de mulheres brancas, então eram todas do sexo feminino. E ele tem um tempo de resfriamento, porque falaram que quando matou a primeira Francesca, demorou um certo tempo pra ele tirar a vida da segunda. O padrão entre elas tinha bastante o jeito que ele fazia, às vezes como ele abordava, como se seguia. Por isso que eu não tenho como dizer que ele não é um serial. Vamos seguir para o Hannibal. Sei que ele tirou a vida de várias vítimas aí. Não fala qual gênero e tudo mais. A única coisa que parece ser um padrão é que ele depois cozinha elas, digamos assim. E foi isso antes dele ser preso. Depois, ele acabou tirando a vida de algumas pessoas, como do Migues. Ele não parece ter um certo padrão. Talvez ali, quando ele começou, sim. Mas depois, ele tirou a vida pra fugir. Então, eu não tenho como ter certeza se ele era um serial ou não. Com base nessas informações, já abrimos aí. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Beijos.